Boa noite, você que está em casa, mais um podcast aqui com Fátima Reinert. E a nossa convidada de hoje é Núbia, né? Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar este convite, esse desafio. E para quem não conhece a Núbia, ela é nossa pastora ali, segunda dirigente, junto com seu esposo, Wilson, ali da nossa congregação, da AD Vila Rau, aqui de Jaraguá do Sul. Então, para quem não te conhece, fala um pouquinho para a gente, de quem é a Núbia, de onde veio, como que foi o seu encontro com Jesus. Obrigada, irmã Fátima, pelo convite, me sinto muito honrada. Quero dizer também para o Senhor aí, para a nossa audiência maravilhosa, para quem está do outro lado da tela. Só o Senhor para nos preparar um momento como esse, Honrada pelo convite. Eu sou mato-grossense, sou de Cuiabá, eu tenho 32 anos, sou casada há 12 anos com o Wilson, sou mãe da pequena Lorena, o presente que Deus nos deu. E a nossa família praticamente é toda de Cuiabá, Mato Grosso, só está eu e meu esposo aqui no Sul, e Deus tem nos sustentado desde a nossa decisão. Mas eu posso dizer para a senhora que eu sou crente desde da tenridade, desde muito novinha. Com 3 anos praticamente, a minha mãe ela não era tão firme ainda nesse período na igreja, mas ela me conta que eu engoli, naquele momento, com 3 aninhos, uma cartela com remédios, lactopurga. E ela ficou desesperada quando viu, com a cartela, e ela sabia que eu tinha engolido. E naquele momento ela fez um propósito com Deus. Ela falou com o Senhor: se nada acontecer com a minha filha, eu vou para os caminhos do Senhor e eu vou me firmar. E dito e feito, Deus ouviu a oração da minha mãe e ela firmou nos caminhos do Senhor, nunca saiu, e eu também nunca saí, mas eu posso dizer que com 6 anos de idade, mais ou menos 6 para 7 anos, um irmão fez um apelo lá na igreja, e ele falou: você que é filho de crente, você já tomou sua decisão? Porque filho de crente não é crente, vocês precisam aceitar Jesus. Vocês estão vindo só porque seus pais estão vindo, vocês querem Jesus? E eu falei: eu quero Jesus. E eu, com várias crianças lá em Cuiabá, Mato Grosso, nunca esqueci desse dia, fui lá, dobrei meu joelho e aceitei Jesus como meu salvador, ali só para certificar mesmo, validar mesmo. Mas desde 3 anos de idade, quando aconteceu aquele milagre, e nada aconteceu comigo, eu estou na igreja. E nunca desviei, nunca larguei Jesus por nada. Teve momentos difíceis, que a fé da gente está um pouco abalada, que a gente fica mais fragilizada, mas nunca larguei Jesus. Jesus, ele é a minha âncora, a minha rocha, e eu quero viver com Jesus até os meus últimos dias da minha vida. Esse é um pedacinho da minha trajetória com Deus. Olha só que coisa linda, Que testemunho lindo, Sim, Deus é bom. E através da sua vida, ganhou a sua mãe também para Jesus. Ganhei a minha mãe até hoje. E sou fruto de um milagre, que eu vivia doente também. Minha mãe fala que com 6 anos eu vivia doente. Então, Deus ele tem uma promessa na minha vida desde muito cedo. E através da minha vida, minha mãe foi para a igreja. E eu estou firme até hoje, graças à minha mãe, que sou fruto das orações dela. E eu só vivo um milagre a partir dessa decisão da minha mãe. Nunca larguei Jesus e não quero largar. Glória a Deus, Vamos caminhar junto até a glória, Até a glória. E o nosso podcast de hoje, então, é referente ao perdão, O impacto do perdão na vida de quem perdoa, É um tema bastante forte, Mas a primeira pergunta de hoje: por que eu devo perdoar? O que o perdão, o liberar do perdão causa na minha vida? Irmã Fátima, são vários motivos porque eu devo, cristão, eu, uma pessoa cristã, são vários os motivos que eu preciso perdoar. O primeiro é um ato de obediência a Deus. Lá em Efésios 4:32 vai dizer que nós devemos ser misericordiosos uns com os outros, benignos, perdoando uns aos outros, como Cristo também nos perdoou.
Cristo nos perdoou e Ele espera que nós, como seus filhos, façamos o mesmo. Então é um ato de obediência. Quando eu tenho um problema com meu irmão, eu vou lá, resolvo isso, eu estou ganhando como servo. Eu estou obedecendo a Cristo. O segundo motivo, libertação interior. Não significa que eu vou ter amnésia, né? Que eu vou perdoar, vou esquecer aquele problema. Não, você vai lembrar, mas você apenas decide não conviver com aquela dor que tanto atormenta e aprisiona tantas pessoas. Então, é uma libertação. E outro motivo também, dentre vários, né? É que para a saúde emocional também e física. Tem pessoas sofrendo com ansiedade, sofrendo com estresse, com problemas de saúde físicos também, porque não perdoa. Inclusive, já tem estudos falando que o câncer também, né, está relacionado a alguns cânceres aí por falta de perdão, né? Vai nascendo aquela raiz de amargura e simplesmente vai causando doenças mais graves, como o câncer. Então, é necessário perdoar. São vários os motivos. Mas eu preciso perdoar, porque é um ato de obediência a Deus. Para mim ter a minha vida em paz, liberar esse perdão. E também pela minha saúde física e emocional. Sim, tem uma passagem, né, que diz, um dos discípulos pergunta para Jesus, né, quantas vezes eu preciso perdoar a mesma pessoa, né? E a resposta, né, de Jesus, né, 70 vezes 7. Isso, 70 vezes 7. Não significa que é 490, né? Tem aquele cálculo matemático. Ali é um simbolismo. Nós devemos perdoar sempre, né? Sempre. Porque até Jesus voltar, até sairmos desse mundo, vamos passar por situações que vai ter que ter perdão. Sempre, né? Sempre perdoar. E uma referência bíblica, então, que sobre o perdão que te chama a atenção. Olha, eu tenho várias referências bíblicas que me chamam a atenção e eu separei aqui Marcos 11, 25 e 26. Esse versículo aqui, ele tem um decreto e uma sentença. Quando estiverdes orando, ao decreto, ó, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estais no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que estais no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Olha a sentença. Perdoe é o decreto. Mas se você não perdoar, tem uma sentença aqui. Eu não te perdoo. Então, eu preciso estar bem na horizontal com todos os meus irmãos, para que eu esteja bem na vertical com Deus. É necessário perdoar. É um mandamento do Senhor. E um outro versículo que eu gosto bastante, que é curto e grosso, reto, por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? Ela não tem meio termo, que está lá em Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai. Olha que forte, vai, tá mandando eu ir. Mas não foi meu irmão? Parece até injusto, né? A Bíblia manda eu ir, ou seja, vença seu orgulho, vai. Repreende-o entre ti. Ou seja, você vai lá, não é para jogar na cara, não é quem está certo, quem está errado, tem um problema ali e precisa ser resolvido. E ele só, ou seja, no particular, você vai lá no particular. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Irmãos, não é sempre que você vai conseguir restituir uma amizade, né? A Bíblia fala para você ir lá pedir perdão. Faça a sua parte. Você fez a sua parte, ok. Possa ser que aquela amizade seja restituída, mas possa ser que não. Mas existe um respeito ali, um amor, cada um entende o seu espaço, ok, está tudo certo. Mas é necessário pedir perdão para sarar aquela ferida. E perdão, antes de mais nada, é cancelamento de dívida, gente. Se a gente olhar o significado do perdão, lá no dicionário vai estar ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Então, o que significa? Quando eu machuco alguém ou quando eu carrego alguma ofensa, eu estou com pendências e débito com alguém. E a única forma de eu cancelar essa dívida é perdoando. Então, perdoar é pagar
dívida. E Deus leva tão a sério o perdão, irmã Fátima, que lá em Mateus 5, 23, 26 vai dizer: quando trouxeres a sua oferta até o altar. Qual é a sua oferta? Oferta em dinheiros, adoração, dízimos, ofertas, gratidão. Quando levares a tua oferta e vê que tem alguma pendência com o seu irmão, vai lá, resolve primeiro e volta e traga a sua oferta. Ou o que significa isso? Que Deus leva mais a sério a sua obediência do que seu sacrifício. Então é necessário pedir perdão, não tem para onde correr. E eu vou falar para vocês que o perdão não é tão fácil para todos pedir perdão, né? Porque tem pessoas que têm aquele temperamento mais melancólico, que tem mais dificuldade de perdoar, tem pessoas que têm um temperamento mais sanguíneo ali, e outros são coléricos. Alguns são mais fáceis para perdoar, outros não. Mas eu acho que o melancólico tem aquela tendência de guardar e ficar ali sofrendo. Então, o perdão para essas pessoas é como beber um remédio que demora para fazer efeito. Mas é importante dar o primeiro passo. Às vezes você vai pedir perdão e no outro dia, meu Deus, por que eu fiz isso? Fiz um papel de boba, não era para mim ter pedido perdão. Isso pode acontecer, porque nós somos seres humanos. Temos esse sentimento às vezes. Mas, se você deu o primeiro passo, agora é deixar o Espírito Santo trabalhar, porque ele faz esse papel, né, de cicatrizar a ferida e curar. Então, dê o primeiro passo, dê perdão, perdoe. O Espírito Santo faz o resto e vai continuar orando. O Senhor vai arrancando esse sentimento, vai arrancando, que uma hora ele sai. E a melhor forma, né, é a oração, né? A gente orar por aquela pessoa, né? Sim. Que nos feriu, que nos fez algum dano, né? Essa é uma experiência minha mesmo, né? Orar, né? Por alguém que causou uma ferida, né? E enquanto a gente vai orando, a gente vai conseguindo, né, liberar esse perdão necessário, né? Sim. E Deus vai trabalhando em nós e na pessoa também, né, através da oração. Sim. E o perdão, ele não é um sentimento, né? Ele é uma escolha, né? Uma decisão. Eu decido perdoar, né? Porque eu quero obedecer. Eu decido obedecer a essa palavra, obedecer, né, ao mandamento, né, do Senhor na minha vida. Então, é uma decisão, né? Sim. Não é uma decisão fácil. Não é fácil, né? Mas é necessária. Necessária, não é uma decisão fácil, mas necessária. E muitas vezes a gente acha que está perdendo, né? Vou até a pessoa pedir perdão, mas na verdade a gente está ganhando. Ganhando ponto com Deus e com a gente mesmo, né? Porque a gente sai daquela prisão. Se liberta. Se liberta. E as vantagens de quem perdoa é isso, né? Que ela sai de uma prisão. Porque quem não perdoa, ela fica o agressor, fica preso. Os dois ali estão presos. Enquanto não pedir perdão, ela não consegue sair. E a vida não flui, né, irmã Fátima? Não flui. Não flui. E as bênçãos ficam travadas, né? Sim. Essa foi uma experiência minha, né? Sim. Que eu passei por muito tempo por não conseguir liberar o perdão que era necessário. E a partir do momento que eu consegui liberar esse perdão, as bênçãos de Deus na minha vida foram notórias, né? Estão sendo notórias, né? E o peso que eu carregava, hoje eu me sinto mais leve, né? Porque é libertador, né? Sim. Liberar o perdão é libertador. E parece que a vida fica travada em todos os sentidos, ministerialmente, profissionalmente, ela não flui tudo. Porque você está em débito, enquanto não cancelar a dívida, não flui. Eu também passei por experiências assim, de que não fluía algumas áreas. Mas a partir do momento eu tive esse entendimento, e o Senhor abriu os meus olhos e realmente destravou muita coisa na vida. Sim. E então você já passou, né, por momentos, né? Precisou liberar perdão, pedir perdão para alguém? Sim, passei vários momentos, tive muitos traumas, feridas, coisas do passado, que eu não conseguia liberar perdão. Na verdade, eu fui descobrir depois de casada, depois de muito tempo. Você não entende algumas coisas que acontecem, né? Acha que não tem, às vezes a gente fica com aquele verniz do perdão, né? Passa um brilhinho ali, tá tudo certo. Mas será que tá tudo certo, né? Na verdade, você só encapou ali, será? Não tá.
Mas o Espírito Santo é tão bom que ele vai nos mostrando, né? Ele vê o oculto e ele nos mostra o que está errado dentro da gente, o que precisa ser consertado. E ele fez isso comigo. E Deus falou, eu vou te tratar. Quando Deus falou que ia me tratar, eu não sabia. Que era curar todas aquelas feridas que eu achava que não tinha, mas tinha. E Deus tratou uma por uma. Teve situações que eu tive que pedir perdão quando errada. Teve situações que eu tive que pedir perdão mesmo dando certo. Porque eu ouvi a palavra de Deus, eu li e falou, se tem alguma coisa, mesmo você estando certa, vai lá e corrige. Porque tem uma pendência. Destrava. Saia dessa prisão, porque está te incomodando também. Então, Deus ele vai nos dando essa maturidade espiritual. E por essa falta de perdão também que me acontecia em algumas coisas na minha vida, isso me dava também algumas inseguranças, muitos medos, ansiedade, que tudo isso causa, né, quando a gente não perdoa. E a partir do momento que eu resolvi destravar, virar essa chave, as coisas foram fluindo também na minha vida. Mas eu também tive muitas feridas e Deus ele foi tratando uma por uma. E realmente o perdão, ele é poderoso, ele é libertador. Não sou perfeita, enquanto estivermos aqui, temos coisas a passar, né? Vai ter algumas situações, mas o Espírito Santo sempre vai lá, bradar no nosso coração, né? Você precisa corrigir, ele sempre nos mostra aquilo que a gente precisa mudar. Então, eu já passei, irmã Fátima, por várias. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas nós servimos um Deus que é tão maravilhoso, o amor dele é tão imenso, né? Que ele nos mostra o que precisamos fazer, ele nos orienta, nos direciona, né? Através do Espírito Santo. Ele é tão cuidadoso nos detalhes, né? E nos dá a oportunidade de poder resolver, né, aquilo que ficou pendente. Sim. E é tão maravilhoso a gente poder não estar em débito, né? Não, é maravilhoso. Né? E outra coisa, irmã Fátima, e o que me ajudou e contribuiu para que eu olhasse para mim e corrigisse algumas coisas na minha vida, foi um livro que eu li de Augusto Cury, falou muito comigo, foi um trecho, eu até trouxe aqui, ó. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Se compreendê-lo, você o perdoa. Se o perdoa, ele morre dentro de você e renasce, não mais como inimigo. Caso contrário, ele dormirá com você, roubará seu sono, comerá com você e destruirá seu apetite. E é isso que acontece quando a gente tem débito com alguma pessoa. Você dorme, acorda, você vive aquilo. Você parece que o seu mundo fechou, você não tem mais vida. Por isso que fala que a vida não flui, você só fica amarrado no problema. Então é necessário perdoar para sair de dentro dessa prisão. E esse livro de Augusto Cury, comecei também a ler a palavra de Deus, comecei a ter mais intimidade com Deus. Isso foi abrindo os meus olhos e eu pude entender a importância do perdão. E eu posso dizer que eu sou livre. Sou livre e a melhor coisa é você poder dormir em paz. Eu estava ouvindo esses dias, eu ouvi uma frase. É melhor você estar certinho com todo mundo. É melhor que você tenha inimigos, mas que você não tenha inimizade com ninguém. É bem melhor, né? Então, significa que você está livre. Se alguém tem problema com você, já não é ela e Deus, entendeu? Então, é melhor você ter inimigos do que ser inimigo de alguém. Tenha paz, seja livre. E uma outra frase também que eu gosto bastante é melhor ter paz do que ter razão. Sim. Então, quando a gente vai ao encontro, pedir perdão, né, para alguém que nos feriu, né, a gente acha assim, eu não vou lá pedir perdão porque foi ela que me causou esse dano, foi essa pessoa que me feriu, eu não fiz nada, então ela deve vir até mim. Então, quando a gente tem o pensamento contrário, né, dizendo, não, eu vou ao encontro dela, eu vou lá pedir perdão, mesmo que não fui eu que errei, né, Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele nos dá a oportunidade de evangelizar através das nossas ações.
Sim, Porque a pessoa estará sendo evangelizada através de uma atitude. sim, Ah, fui eu que prejudiquei e mesmo assim ela veio ao meu encontro me pedir perdão. sim. Né? Então é um momento que uma oportunidade que você tem para evangelizar também, mostrar Deus para a pessoa. Sim, fica muito mais bonito nós, como cristãos, fazer isso, né? A pessoa, uma pessoa que nem conhece Deus, vir primeiro pedir perdão pra gente, que vergonha pra nós, né? Então a gente sempre tem que ir lá resolver. Isso é uma forma de pregar e mostrar o amor de Deus. E a senhora falando sobre a razão, eu lembrei de uma frase, né? Que a razão são 2 balões voando. Aí quem pegar acha que tá com a razão. Então é melhor ter paz, para que ter razão? Melhor ter paz. Melhor ter paz. Melhor frase. Melhor ter paz com Deus, né? Com Deus, é a melhor coisa. Melhor não estar em dívida, né? Sim. Porque a palavra também ela nos orienta, né? Que na mesma medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Sim. Se eu não tiver a capacidade de perdoar o meu irmão, aí Deus também ele não vai me perdoar. Sim. Então, todas as vezes que a gente falhar, né, porque somos falhos, vamos continuar sendo falho até que Jesus venha, mas Deus ele nos perdoa. Mas a partir do momento que eu nego o perdão para alguém, aí como que eu vou ficar diante de Deus? Né? Como que vai ser o meu encontro com Jesus se ele vier? Então, às vezes, a falta de perdão, de liberar esse perdão, vai fazer com que eu perca, talvez, a minha salvação. Sim. Naquele dia em que Jesus vier. Porque a pessoa que me feriu, se ela reconhecer o erro e pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar. Mas se eu não liberar esse perdão, eu vou estar com o meu coração ferido e coração ferido não sobe para o céu. Nossa. Então é muito profundo isso, né? A gente precisa entender que a gente não pode ter essa dívida, né? A gente precisa selar essa dívida para que a gente possa, né, garantir a nossa salvação. E a senhora falando aí, me vem à mente, né? Como eu sei que eu perdoei? Eu consigo fazer bem para essa pessoa? Eu não quero vingar dela? Eu consigo orar por ela? Então eu perdoei. Você viu? Não é simples assim, né? Mas se eu conseguir fazer essas 3 coisas básicas, significa que eu perdoei. Ah, eu perdoei no meu coração, mas eu quero que a pessoa pague. Jesus, o senhor sabe, né? Punha lá. Não. As consequências, Deus se encarrega disso, né? O importante é que a gente consiga orar, fazer o bem e não queira vingar dessa pessoa. Porque o resto é Deus que se encarrega. E se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Tenha seu coração limpo e débitos cancelados perante as pessoas aqui na Terra. Isso mesmo. Então, agora, para a gente finalizar, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui. Vamos lá. Deus. Deus é tudo para mim. Família. Família é o meu porto seguro. Um versículo. Eu gosto desse versículo porque é um versículo de socorro. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Uau! Um sonho. O meu sonho é poder cumprir o meu propósito aqui na Terra. Eu fico assim, com medo de chegar aos meus 80 anos, sei lá, Deus permitir, eu não sei com quantos anos eu vou viver, e olhar para trás e pensar, meu Deus, eu deveria ter feito tal coisa. Então, eu quero cumprir realmente o meu propósito aqui na Terra. Que lindo, maravilhoso. Então, gostaria de agradecer, né, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, agradecer você que está em casa, que vem nos acompanhando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Uma boa noite, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.